Bem-vindos ao quadro Dica para a Paz dessa semana. Eu sou Rafaela Ladeira, psicóloga, e nessa semana a gente vai falar um pouquinho sobre o tema sexualidade e como abordar esse assunto com o seu filho. Bom, a sexualidade, ela é uma dimensão humana, então ela envolve muito mais do que o ato sexual. Sexualidade está ligada às sensações do corpo, às emoções e às experiências afetivas de cada sujeito, de cada pessoa. Vocês sabiam, por exemplo, que não diferenciar objetos, cores e comportamentos como permitidos para meninas ou permitidos para meninos também faz parte de uma educação sexual saudável, física e emocional? Bom, eu trago hoje então 5 dicas para ajudá-lo a lidar com esse tema. Dica número 1. Tudo bem se você não souber responder a alguma pergunta do seu filho sobre esse assunto, sexualidade. Diga a ele que vocês conversarão sobre aquele assunto em um outro momento, mas realmente converse. Assim você terá tempo para pensar em como falar, tempo para buscar as informações corretas ou pedir ajuda, mas nunca deixe de conversar, ainda que não seja naquele momento que o seu filho trouxe a dúvida. Dica número 2. Procure sempre ter clareza sobre qual é a dúvida do seu filho. Assim, a gente evita dar respostas ou informações em excesso. Portanto, a curiosidade da criança deve ser a medida para saber quando conversar sobre o assunto e o que conversar, para que a gente também consiga explicar a ela aquela dúvida, dar aquela informação dentro da capacidade que ela tem para compreender. Então, isso vai ser adequado e vai depender da faixa etária, né? Então, a gente precisa sempre se guiar pela curiosidade da criança. O que ela realmente quer saber? Dica número 3. Evite usar expressões de medo, de proibição ou ideias de caráter religioso, por exemplo, dizer que determinado comportamento é pecado, que se ela fizer determinada coisa a mão dela vai cair. A gente deve deixar de dizer coisas que são mentirosas e buscar sempre pela informação ajudar a criança a lidar com aquela questão, com a sexualidade e com seus comportamentos e suas expressões emocionais. Dica número 4, tudo bem e é aconselhável, inclusive aos pais, ajudarem a criança a reconhecer o próprio corpo, a descobrir sobre ele, a descobrir e nomear as partes do seu corpo, inclusive as partes íntimas. Quando a gente faz isso, a gente está introduzindo e ensinando o autoconhecimento. E a gente também está falando de proteção. Se a criança conhece quais são suas partes íntimas especialmente, ela também consegue se proteger até em relação a assuntos mais delicados como o abuso sexual. E por fim, a dica número 5, toda regra sempre deve ter um sentido. E isso vale também para esse assunto que é a sexualidade. Por exemplo, por que a criança não pode tocar na parte íntima do seu colega, nem nas suas partes íntimas em público e nem permitir ser tocada pelos colegas por outra pessoa nas suas partes íntimas? A gente sempre deve orientar a regra ou pela higiene, pela questão de tocar nas partes íntimas. Não é um ato de higiene, né? São partes delicadas e elas precisam de proteção. Ou a gente pode orientar a regra pela questão do convívio social, então a gente não toca nas partes íntimas do nosso corpo em público por uma questão de convívio e porque são partes íntimas, e essa é uma outra explicação possível, que é do campo da intimidade. Então, se é do campo da intimidade, não é do campo público. Então, a gente conhece o nosso corpo e toca o nosso corpo na intimidade, não em locais públicos. Assim, é muito importante sempre com as crianças a gente tentar ensinar dentro do contexto em que ela pergunta e principalmente através de brincadeiras e livros de história. Com os adolescentes, o melhor caminho é a comunicação e, claro,
ela precisa acontecer dentro de uma relação construída com confiança. E, na verdade, ela só vai acontecer, principalmente quando o assunto é delicado, como é a sexualidade, quando há uma relação de confiança. Tudo bem, pais, a gente não saber tudo. Tudo bem dizer a seu filho isso, que você não sabe determinada pergunta, determinada informação. A gente sempre pode buscar ajuda de alguém que a gente confia e de alguém que tem propriedade para explicar sobre aquele assunto. Porque a informação, ela sempre é fundamental. Sem mentiras, sem histórias romantizadas, sem tabus e sem julgamentos. Educação sexual diz respeito a ensinar o que é amar, ensinar a se relacionar, o que é afeto, o que é privacidade e o que é abuso também. A gente ensina tanto as crianças e os adolescentes a reconhecer, respeitar e defender o próprio corpo e o corpo do outro. Bom, eu espero que esse conteúdo tenha te auxiliado nesse assunto delicado que é a sexualidade. Se te ajudou, não deixe de curtir esse conteúdo para você ser informado quando a gente tiver outros vídeos a respeito, dentro desse quadro importante que é o Dica para Paz. Compartilhe também com alguém que você gosta, com alguém que você acha que precisa dessa informação. Assim a gente espalha esse bem tão grande que é informar, que é saber o que fazer nos desafios que a gente tem no dia a dia, aqui em especial com a educação dos filhos. Eu espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês nos próximos vídeos aqui no canal Encontros. Um abraço e até a próxima!